Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Eu espero que esta palavra toque ao seu coração como tocou a mim, tá bom? Curva a sua cabeça só por um instante, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de meditarmos juntos a tua palavra. Fala com cada um de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que eu escolhi para nós meditarmos é um espírito excelente. Claro que estamos falando do Espírito Santo, mas para que a gente possa identificar se a pessoa tem ou não o Espírito Santo, a gente vai ver as características que essa pessoa, a forma com que ela vive, a forma com que ela enfrenta os problemas, as circunstâncias da vida, e a palavra do Senhor é rica em ilustrações a respeito disso. E nós vamos meditar aqui um pouquinho. Vamos falar de Daniel, de outros personagens, mas vamos pensar assim, que tipo de vida cristã você tem vivido? Que tipo de vida cristã você tem vivido? Será que é uma vida medíocre? Um cristão que não tem aquele compromisso fervoroso com Deus? É um cristão normal, por exemplo. É uma medíocre, aquele que nem chove nem molha. O normal é aquele que frequenta lá a igreja e parece que bate o ponto. Ou aquele que está acima da média, aquele que de fato ele se interessa pelas coisas de Deus, ele deseja ir cultuar a Deus, ele tem intimidade diária com Deus, ele conversa com Deus, ele lê a palavra, ele se alimenta da palavra diariamente. Então, que tipo de vida cristã você tem vivido? Então é para você pensar, para você analisar aí. Eu tenho um compromisso com Deus, porque Deus ele quer ter relacionamento conosco. Mas nós queremos ter relacionamento com Deus ou a gente só procura Deus quando estamos passando por necessidades? Será que Deus ele se agrada de nós quando a gente só o procura quando estamos desesperados, estamos enfermos, estamos numa situação, num beco sem saída, né? Estamos numa encruzilhada e agora eu preciso de uma orientação. Será que é só nestas horas que a gente deve procurar a Deus? Que tipo de vida cristã nós estamos vivendo? O mundo mede as pessoas pelos bens, né? Pelo dinheiro que ela tem. E é assim que você analisa, né? Se a pessoa está bem sucedida, se a pessoa tem um ótimo emprego, tem uma posição social elevada, então parece que ela tem valor perante o mundo, né? Então o mundo mede as pessoas pelos bens que elas possuem, né? E espiritualmente falando, nós sabemos se uma pessoa vive de maneira medíocre, normal ou acima da média, é pela capacidade desta de enfrentar as circunstâncias difíceis do dia a dia, né? Sem alterar o seu caráter, porque o caráter é aquilo que a pessoa é no escuro, ou seja, quando ninguém está vendo, aquilo que eu sou, eu mantenho daquela forma. Eu não me mantenho perante os outros de uma forma e sozinho eu sou outra personalidade. Não, meu caráter é o mesmo. Então, com pessoas, sem pessoas, eu estando a sós ou mesmo com multidões. Então, as pessoas, como é que o mundo vê, né? Espiritualmente falando, como é que é a tua maneira de viver? Espiritualmente falando, né? O mundo vê as pessoas bem-sucedidas, né? Interpreta, né? Dá valor para as pessoas que têm recursos. E nós, como é que nós podemos identificar se a pessoa é um cristão, se ela tem aquele espírito excelente, Espírito Santo de Deus? Então é pelo comportamento mediante as provações, as dificuldades da vida que ela está atravessando. Porque, irmãos, não se engane, nós estamos sendo observados constantemente. Ah, mas ninguém está vendo, não. Todo tempo você está sendo observado pelo mundo. Principalmente quando eles sabem e devem saber que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Então eles vão observar como é que ele se comporta. Olha, ele está passando por um momento de turbulência, deixa eu ver agora o comportamento dele. Então cuidado, né? Então neste momento que as pessoas vão identificar em nós se nós temos algo a mais, algo diferente, algo que assim desperte nelas a vontade de ser igual a nós, que é ter o Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus. Nem todos que dizem amar a Deus, né, têm conseguido manter a fé e o caráter de acordo com a palavra de Deus. Nem todo mundo, né? Eu sou crente, mas eu não honro os meus compromissos. Volto a mencionar, nós estamos sendo observados
E as pessoas estão nos vendo, olha lá, ele fala que é crente, ele fala que vai à igreja, ele fala que ele tem compromisso lá na equipe de louvor, na equipe de jovens, no diaconato, mas que forma que ele está, que testemunho, melhor dizendo, ele está dando. Então nós estamos sendo observados, e nem todos que dizem amar a Deus têm conseguido manter a fé e o caráter de acordo com a Bíblia. Daniel, é o que nós vamos mencionar, Daniel, se você puder abrir, Daniel 6, de 1 a 3, nós vamos ver que Daniel se distinguiu entre as demais pessoas pelo espírito excelente. Era um jovem. Eu gosto muito da vida de Daniel, a vida de José, eram jovens. Um jovem ainda está começando a ter experiência na vida, mas eu posso ver a vida de Daniel, um jovem que teve uma bagagem, que teve uma fundação, né? Seus pais, não menciona aqui o ensinamento que ele teve, mas pelo seu comportamento, a gente percebe que ele tinha uma intimidade com Deus. Então, ele tinha um espírito excelente. Então, acompanha comigo lá em Daniel 6, de 1 a 3, só para a gente ver essa referência falando de Daniel no meio lá da Babilônia. Ele era um escravo, né? Ele foi levado, foi deportado de Jerusalém para a Babilônia, Nabucodonosor, que era o rei. Ele sitiou Jerusalém, levou a primeira leva, os nobres, então tanto Daniel quanto os seus 3 amigos foram nessa leva, né? E Daniel, ele permaneceu há muitos anos, 70 anos ele ficou ali, que era o tempo já profetizado pelo profeta Jeremias, que seria a duração do cativo de Israel na Babilônia. Então olha o que diz no capítulo 6. E pareceu bem a Dario já era um medo e persa, né? Os medos e persas já tinham tomado posse da Babilônia, então os babilônios já tinham perdido o seu poder, e os medos e persas agora estavam dominando. Então Dario era um rei persa. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós vamos ver mais para frente que o rei vai colocá-lo mesmo como responsável. E o espírito excelente. Por que o rei pensava em colocá-lo, né, sobre todos os outros príncipes, sobre todos os outros presidentes? Porque viu nele, né, como ele fala claro aqui, havia um espírito excelente. Claro que o rei, ele analisava quem ele pode contar, quais são as pessoas que ele tem da sua plena confiança, e ele observou os outros príncipes, os outros presidentes, mas por que ele pensava em colocar, e depois ele colocou mesmo Daniel como responsável por todos eles? Porque viu nele algo diferente. Meu irmão, aqui é o ponto-chave da nossa mensagem, que o que as pessoas estão vendo em nós é algo diferente, é algo que, de fato, nós estamos honrando o nome de cristãos. Levar o nome de cristão é coisa séria, não é? É muito perigoso. Falar que é cristão e escandalizar através do seu comportamento, através da sua vida, através das suas atitudes, é algo terrível. Então, agora, quando alguém vê em nós algo diferente, né? Porque a gente tem um Espírito que é o Espírito Santo, o Espírito excelente, o Espírito que sobressai. Esse Espírito nos orienta, nos capacita, nos dirige para tomarmos as decisões. É isso que as pessoas têm que ver. Aquilo que o rei Dario viu em Daniel, é isso que o Espírito Santo de Deus quer que as pessoas nos vejam desta forma. Algo diferente. Alguém que possa, de fato, dar um bom testemunho. Então, veja só. Para se destacar no meio em que você vive, o cristão precisa ter esse Espírito excelente. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Você precisa se destacar lá onde você trabalha, né? As pessoas falam, mas é o pastor, lá é um dia a dia, é uma agitação, é uma perturbação, é um querendo engolir o outro, um querendo caluniar o outro, puxar o tapete daqui e dali. Esse é o mundo caído que nós vivemos. Mas porque todo mundo faz isso, eu vou fazer igual? Aonde vai o Espírito Santo nessa história? Um Espírito excelente que deve habitar em nós
Como ele vai se destacar se a gente tem o mesmo comportamento do que as pessoas? Então aí vai a integridade, né? Nós temos que ser íntegro perante Deus. A integridade é a base da vida cristã. Se nós falarmos uma coisa e vivermos outra, que responsabilidade é essa? Então, a integridade é a base da vida cristã. Tem que ser íntegro com as coisas de Deus. Então, honrar a palavra de Deus e cumprir aquilo que está escrito. A gente lê, a palavra fala, a palavra orienta, a palavra exorta, a gente lê aquilo, tá, e aí? O que eu faço com tudo aquilo que eu li? Eu estou colocando em prática? Eu estou vivendo aquilo? Ou eu estou lendo, achei bacana, mas eu não faço nada daquilo que o Senhor falou comigo? Porque a palavra de Deus é a palavra revelada, é o Senhor falando aos nossos corações. Então, honrar a palavra e cumprir aquilo que está escrito aqui. Perdão. Mateus 5,37 fala assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quando você empenhar a palavra, honre essa palavra. Quando você disser para alguém que vai fazer, que pode contar com você, de fato, se ponha à disposição como alguém que tem um espírito excelente para dar uma palavra de orientação, de exortação, porque nós temos, meu irmão. Às vezes a gente vai aconselhar alguém e as pessoas começam a contar o seu problema, a gente fica pensando o que eu vou falar. Mas no mesmo instante eu estou orando. Senhor, dai-me a sabedoria, dai-me a orientação, porque eu não sei o que eu devo falar, mas o Espírito Santo, o Espírito excelente que está em nós, ele nos capacita, ele coloca as palavras na nossa boca. De repente, eu me vejo falando coisas que eu não estava planejado para falar. Eu não tinha programado em falar aquilo, ou mesmo dar aquele conselho, mas o Espírito Santo, o Espírito excelente. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Você tem um Espírito diferenciado, que é o Espírito Santo de Deus, que te capacita em qualquer circunstância da sua vida. Dentro da família, no lar, no meio do trabalho, na faculdade, onde você estuda, com as pessoas que você convive. As pessoas precisam ver em você algo diferente, como o rei Dario viu em Daniel. Tinha vários líderes, todos eles tinham a sua capacidade, né, de ser colocado nos cargos porque tinha virtudes. Mas Daniel, além das virtudes normais para ser um administrador, as virtudes normais para ser um administrador, ele tinha um espírito excelente. É isso que o Senhor nos chama a atenção, a integridade na vida cristã, os compromissos com Deus. Então ele fala aqui, né, tua palavra deve ser sim, sim, não, não. Fora isso, é procedência maligna. Eu falo uma coisa e vivo outra, né, é a mesma coisa. Aquilo que você prometeu, cumpre. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então não promete se você não pode cumprir. O Senhor nos orienta de sermos pessoas de caráter, de integridade. Deus, ele usa pessoas nesse naipe, de caráter, de integridade, de hombridade, de pessoas responsáveis. A gente às vezes quer as bênçãos de Deus, mas eu não tenho compromisso com a palavra, com a oração, com a fidelidade na casa do Senhor, e eu quero ser abençoado. Bom, tem a mão dupla. Deus, ele tem prazer em abençoar, mas ele quer relacionamento, ele quer integridade, ele quer uma vida cristã irrepreensível. Não é aquela vida cristã medíocre, nem normal, mas é uma vida cristã acima da média desse mundo caído. E olha, meu irmão, não é fácil? Não é fácil, mas o Senhor é quem capacita. Não é pela nossa força, não é pela força do teu braço, mas pela orientação do Espírito Santo. E você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Você pode ler, pode se alimentar dela, pode absorver esta palavra, esse conhecimento que vai nos dar subsídios para falarmos com alguém. E é claro, o Espírito Santo, que é esse Espírito excelente em nós, que vai colocar as palavras na nossa boca. Lá em Provérbios 22:1 fala assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. A boa reputação, você ter um bom nome, você ter um nome a zelar, né? E ele fala assim: desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Está lá em Provérbios 22:1. Então, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. Olha como ele compara a integridade, que é a base da vida cristã, o teu falar, sim, sim, não, não, quanto isto é importante. Quanto foi importante na vida de Daniel ele ser notado, né? Aqui Daniel já estava velhinho, já estava no final da sua vida, porque ele viveu no reinado de Nabucodonosor, o seu filho Belsazar, depois Ciro, depois Dario. Então, tudo isso nós podemos ver que foram anos e anos. Passou um rei, entrou outro rei, e ele estava lá. E ele se manteve no lugar pelo qual Deus o colocou, lá na corte.
E olha, a corte é um lugar de perigo, lugar onde as pessoas puxam o tapete das outras, onde as pessoas caluniam, que foi o que vai acontecer nesse capítulo, vão caluniar, achar um motivo para destruir Daniel, porque ele não era corrupto, não havia como corromper Daniel, né? Os outros príncipes e os outros presidentes eram corrompidos. Então eles perceberam, não dá para a gente achar nenhuma falha a não ser na sua lei. E aí vão lá falar para o rei, criar um decreto que ninguém pode, por um período de 30 dias, adorar outro Deus a não ser ele próprio. Então o que acontece? O rei caiu na história desses presidentes, assinou um decreto, porque Daniel tinha um compromisso com Deus de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Ele orava, intercedia por Jerusalém, a sua amada cidade. Então veja, pegaram ele em algo que ele era fiel. Mas a integridade, né, é a base da vida cristã. E ele se manteve íntegro, e ele foi jogado na cova dos leões, e Deus fechou a boca dos leões, e ele foi salvo pela sua integridade, por um espírito excelente que havia em Daniel e que deve haver em você e em mim, porque é o mesmo. O Espírito Santo está disponível a todos nós. Quando alguém não é íntegro, aí é o que mais nós convivemos, né? Pessoas que não são íntegras, pessoas que falam uma coisa e vivem a outra, que ele não é fiel ao patrão, o patrão não é fiel ao empregado, não é fiel à igreja, aos compromissos da igreja, marca, mas é para Deus mesmo, eu não preciso ensaiar, eu vou se der, se não der eu não vou, hoje eu estou cansado eu não vou. A pessoa que não é íntegro com Deus, ele não tem compromisso sério, né? Ele engana as pessoas, ele engana até quem ajudou, né? A pessoa que o apresentou no emprego, ele dá um mau testemunho, fica ruim para aquela pessoa que apresentou ele, que agora está dando um péssimo testemunho, puxa o tapete dos outros, como todo mundo faz, eu faço também. Cadê o bom testemunho? Ele está dando um péssimo testemunho, não é íntegro, não habita nesta pessoa o Espírito excelente, porque o Espírito excelente é um freio. Quando você pretende fazer, ou que o maligno vem buzinar na sua mente aí, todo mundo faz também, o Espírito excelente, que é o Espírito Santo, não, você é diferenciado, você é meu escolhido, você é meu separado, e você é proibido pelo Espírito de fazer coisas erradas. Olha que gostoso ter esta direção, esse direcionamento do Senhor. Então, cuidado, né? Não seja alguém que dê um mau testemunho, que não é íntegro com as coisas de Deus. Quando a pessoa é íntegra, ela assume seus erros. Olha, não é porque nós somos íntegros, temos compromissos com Deus, que nós oramos, que nós lemos a Bíblia, que a gente não pode errar. Claro, somos seres humanos. Toda hora a gente peca, infelizmente a gente peca, acaba magoando, acaba falando, acaba ofendendo alguém, isso é possível. E aí nós temos que ter também aquela sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito excelente, para ir lá pedir perdão, acertar as coisas, né? Então a pessoa que é íntegra assume seus erros, né? E julga a si mesmo, ele pensa, ele faz uma autoanálise, ele fica pensando, puxa, será que eu falei isso, talvez eu magoei alguém? Tenha a integridade, chegar lá e pedir perdão. Se você sentiu, né? O Espírito Santo revela também as pisadas na bola que nós damos e ele toca no nosso coração para acertar as coisas. Porque Deus é Deus de paz, de harmonia. Ele não quer que você fique ofendendo, que as pessoas fiquem magoadas com você. Então é natural, mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente pisar nas bolas como seres humanos. Se a gente abaixar a guarda um segundo que seja, a gente está sujeito a errar. E Daniel, ele, mesmo sendo alguém caracterizado com alguém que tem o Espírito excelente, ele fazia uma interpretação, ele orava, nas suas orações, ele orava pelo seu povo. E olha aqui, né? Analisa a vida de Daniel, como ele coloca nas suas orações. Ele ficou lá aos 70 anos. Né? Então, olha lá, Daniel 9, de 4 a 6, você pode acompanhar, eu estou vendo na versão corrigida, Daniel 9, de 4 a 6, ele fala assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos.
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, preste atenção. Ele estava lá sem pecado que eu digo, sem ter sido, né, o motivador da desobediência, porque ele era um jovem, 16, 17 anos, quando ele foi levado. E nós vimos, logo quando ele foi levado, ele já não quis se contaminar com aquelas iguarias do rei. Então era alguém separado, alguém que tinha um espírito excelente desde jovem. Mas ele está confessando o pecado como se ele mesmo tivesse dentro dessa situação, né? Pecamos. Quando ele fala pecamos, ele não está falando, olha, os meus pais pecaram, os reis pecaram, os príncipes, os sacerdotes que estavam à frente do nosso povo pecaram, porque eles não deram ouvidos aos profetas. Nós pecamos. Meu irmão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Nós, sim, somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Mas a oração dele demonstra humildade, né? Demonstra um desejo íntimo de se aproximar com Deus. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não foi só aos reis, não foi só aos profetas, não só aos príncipes, mas a todo o povo. Todo o povo ouviu os recados de Deus. Então, olha essa palavra aqui, e não demos ouvidos. Muitas vezes, Deus fala conosco de diversas formas. E uma das formas com mais segurança que você tem de ouvir a voz de Deus, através da palavra de Deus. Não tem como não ouvir Deus falando quando você lê a palavra. Seja qual parte da palavra de Deus. Leia diariamente, porque diariamente tem um recado novo para você. Eu gosto de coisas novas, eu gosto de saber novidades. A palavra de Deus é uma palavra de novidades. Deus tem novidades. Mas é um livro que foi escrito já há mais de 1.500 anos atrás, ele foi completado, né? Mais de quase 2.000 anos atrás ele foi completado. Não importa, ele é vivo, então ele tem um recado novo para mim e para você diariamente. Então, quando ele fala pecamos, ele se coloca também no mesmo nível dos seus pais, né? Que ele era um jovem, mas os seus pais, os reis, os príncipes, os profetas falaram em nome de Deus e não demos ouvidos. Quantas vezes você ouve uma pregação que toca no seu coração, um louvor que toca ali, aquele louvor inspirado por Deus, que Deus separa pessoas inspiradas para expressar através da música as suas mensagens. Ou mesmo, como eu falei, insubstituível é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, mas dê ouvidos. Não só ouvir e não praticar, né? Nós temos que ouvir e praticar a palavra de Deus. Então é importante a gente perceber o quanto Deus usou Daniel, que intimidade que ele tinha com Deus para tomar esta postura aqui. Então ele falou, nós pecamos, por isso que estamos aqui, por isso que estamos cativos da Babilônia. Tem a oração de Daniel, ele reconheceu o pecado do povo, ele não se omitiu, ele se incluiu e ele orava constantemente. Meu irmão, nós estamos no mundo. Nós vivemos num mundo caído, um mundo perdido, pessoas rebeldes, pessoas violentas, pessoas corruptas, infelizmente, falamos isso, mas é a realidade nossa. E nós temos que construir laços de amizade, não é por causa disso, não vou ter amizade com ninguém, porque eu vou na igreja, eu sou separado. Não, você é separado, mas você convive com as pessoas. E além do que, Deus te quer lá, no meio dos pecadores. Jesus, ele frequentava o povão, ele estava no meio do povão de pecadores, de prostitutas, e ele estava lá para salvar, para mudar aquelas vidas. Então ele convivia com todo tipo da sociedade, com todo nível de sociedade, ele estava lá. Que exemplo maior do que esse não existe, Jesus nos deixou o exemplo. Então nós temos que ser separados do mundo, porém estamos no mundo, temos que fazer laços de amizade. Veja, o homem é um ser social, nós não podemos viver isolado numa redoma, né? Ele não foi feito para viver sozinho, não tem como, né? Ele depende de outras pessoas. Lá no serviço você depende de um departamento para fornecer informações para outro departamento. Nós temos, né, esse relacionamento lá no trabalho, na faculdade, você precisa se relacionar com seus amigos, com os professores, na própria família. Mas só eu conheço a palavra, só eu frequento a igreja, só eu entendo.
Mas você precisa se relacionar, você não pode fechar as portas, você tem que se relacionar. É através desse relacionamento, da paciência, da orientação que Deus vai te dar, porque você tem um espírito excelente, que você vai conquistar a família que ainda não é salva, os colegas de trabalho, e assim vai. Aonde estivermos, temos que ter esse espírito excelente. Então, nós precisamos nos relacionar. Então, o espírito excelente, que é o Espírito Santo em nós, nos desinibe, né? Para termos essa facilidade de nos relacionarmos. Eu sou uma pessoa tímida, né? Tenho essa característica, sou tímido, né? Porém, o Espírito Santo me fez tantas coisas maravilhosas, me desinibiu, coisa que eu nunca jamais pensei que ia fazer. E na faculdade, tivemos trabalho da faculdade, tinha que falar com a faculdade toda, era apresentar um produto, e nós tínhamos que falar não só na classe, com um auditório, com todos os representantes de todas as outras classes. E a minha equipe tinha que apresentar um trabalho. E foi eu escolhido pela minha equipe para iniciar. Já pensou você começar apresentando todo o projeto, para depois cada membro da equipe ir falando as suas partes. Mas eu sempre fui tímido. Mas nesta hora, Deus coloca as palavras na nossa boca. Você percebe como o Espírito excelente em nós muda a situação? Não é só dentro da igreja, não, é em todo lugar. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos criar laços de amizade. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo nesse mundo. E Deus me ajudou muito na faculdade, me ajudou muito no trabalho. Quando eu saía para visitar clientes, eu tinha que me relacionar com pessoas, diretoria, presidência, eu tinha que ter essa facilidade, embora eu seja tímido. E não descartei isso, sou tímido. Porém, não sou eu, é o Espírito Santo, o Espírito excelente em mim, em você, que faz a diferença. E como é gostoso alguém chegar para você e falar, olha, eu notei que você é diferente. Quando a gente chega novo numa empresa, num departamento, e aí a gente não precisa falar o que a gente é, a gente precisa viver primeiramente, o nosso testemunho tem que ir na frente. Eu não posso chegar numa empresa que eu estou entrando, olha, eu sou crente, viu? Eu sou crente, então não venha falar comigo piadas, não venha falar fofoca do outro, porque eu sou crente. Não é dessa forma, não. Deixa as pessoas verem em você que você é alguém que tem um posicionamento, é o sim, sim, o não, não, como nós lemos aqui na palavra, alguém que não procura contendas, não fomenta, né? Alguém que é pacificador. Essas são as características, o fruto do Espírito tem que estar em nós. Então, temos que fazer amizades, vivemos este mundo, tendo como exemplo o Senhor Jesus, que vivia, que ganhava as pessoas, que realmente fazia diferença no mundo onde ele estava, ele ganhou, veio para salvar aquele que estava perdido. Então, pense nisso. Daniel tinha os seus 3 amigos, né? Que era Ananias, Misael e Azarias, que tinham a mesma idade, mais ou menos proporcional a ele, quando eles vieram de Jerusalém para a Babilônia, os 3 praticamente ali, jovenzinhos. Sempre quando eu leio essa passagem, fico pensando, poxa, um jovenzinho que saiu da sua casa, agora ele está num outro país, uma outra cultura, e eu posso fazer o que eu quero, porque, claro, ele era um escravo, mas ele estava no palácio, ele tinha que obedecer às regras do palácio, tinha as iguarias do rei, tinha aqueles alimentos, aqueles manjares, que uma boa parte deles eram sacrificados aos ídolos. Qual foi a postura de Daniel? Não vou me contaminar, ele e os seus 3 amigos. Pediram lá, ele teve um bom relacionamento, né, com o copeiro, né, com o eunuco. Olha, nós gostaríamos de não nos contaminarmos. Coloca só água para nós, legumes, eu não quero comer esses manjares aí. O próprio eunuco falou, mas se vocês daqui a pouco vão ser testados, se a aparência de vocês estiver mais abatida, sou eu responsável por vocês que vou ser penalizado. E aí Daniel, sabiamente, né, o espírito excelente que havia nele, faz um teste por 10 dias, né? Deixa a gente comer água, né? Não esses alimentos carregados de gordura e coisas que iriam prejudicar a sua saúde, porque eles tinham uma cultura judaica, né? Eles eram judeus e eles eram separados na alimentação de muitas coisas que próprio Deus havia privado que eles comessem para não fazer o mal. E eles, então, esse eunuco permitiu que eles fizessem um teste. Fez um teste com eles e viu que depois de 10 dias eles estavam mais bem viçosos do que aqueles outros também que vieram com eles da Babilônia, que não tinham um espírito excelente, porque eu não vejo, em todo o livro de Daniel, eu só vejo a menção de Daniel e seus 3 amigos. Não vejo quantos outros vieram, né?
o Espírito excelente estava com eles, com esses jovens, separados, porque Deus tinha um propósito. E lá no meio do cativeiro, na Babilônia, eles brilharam. E Daniel estava na corte, né? Do rei Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, sempre esteve lá. Por quê? Porque ele era diferenciado, ele era alguém especial, que as pessoas notavam nele algo diferente. Então veja só, ele tinha esse espírito excelente e tinha bons amigos, como eu falei, né? Ananias, Misael e Azarias, onde ele compartilhava os mesmos propósitos. Eles oravam, eu creio, a Bíblia não fala aqui, mas ele fala que eles oraram sim, mas quantas vezes eles se reuniam para orar? Né? Eles não se contaminaram. Logo no início, no capítulo 2, você vai ver que eles não se contaminaram e se uniram em oração, com o mesmo objetivo para alcançarem a resposta. O rei tinha tido um sonho e o sonho escapou. E agora ele precisava que alguém interpretasse esse sonho. E chamou os adivinhos, os caldeus, os sábios, e ninguém pôde dar a interpretação. E aí, qual foi a ordem do rei? Manda matar todo mundo. Nabucodonosor, olha, essa turma que está aqui vivendo às minhas custas no palácio não conseguiram dar resposta quando eu mais preciso. Então, mata todo mundo. E aí veio a ordem no palácio. Você pode imaginar aquele burburinho? Olha, o rei mandou matar todos os sábios, né? Todos os nobres, todos os caldeus, todos aqueles que têm uma cultura excelente, pessoas de capacidade de raciocínio rápido. Ninguém foi capaz de adivinhar o sonho do rei. A ordem foi uma única: mata todo mundo. E Daniel, ainda jovenzinho, também estava nessa leva, ele e seus amigos. Qual foi então a atitude de Daniel? Ele foi junto a Aspenaz, que era o comandante do rei, que tinha dado esta ordem. O rei deu uma ordem para Aspenaz, o seu comandante: vai lá e mata todo mundo. E claro que isto surgiu, o burburinho em todo o palácio. Aí Daniel procura quem? Este que tinha ordem para matar. Pediu, com o relacionamento que ele teve, conversou com ele, teve um contato com ele, explicou: por que você se apressa em cumprir esta ordem? Me coloca perante o rei, que eu vou falar com o rei, que eu vou orar e Deus vai me dar a revelação desse sonho. E aí ele levou perante o rei e falou: olha, aguarde que eu darei ao rei a sua interpretação. Então veja, construir amizades. Ele era só um servo, né? Ele era um prisioneiro, mas ele conseguiu dialogar. O espírito excelente. Você percebe, meu irmão? Em todas as áreas da sua vida, você tem essa possibilidade de fazer a diferença. Lá na tua empresa, você tem que conversar com pessoas ímpias, corruptas até, mas você precisa se relacionar. Como eu vou influenciá-las? Como eu vou convencê-las que talvez elas estejam indo para um caminho errado? É o espírito excelente que Deus vai te capacitar e as pessoas pelo menos vão parar, vão ouvir. E é claro, Deus vai colocar as palavras na sua boca através do Espírito Santo e você vai poder fazer a diferença lá no meio onde você está. Então, ele tinha bons relacionamentos, ele tinha os seus 3 amigos. Quando veio a ordem, eles pararam, oraram juntos e naquela mesma noite, como diz lá no capítulo 2 de Daniel, Deus deu a interpretação do sonho. Que coisa linda, né? Toda aquela situação negra, né? Que todos iam morrer, aquela noite mesmo. Eles se reuniram em oração, os 3 comprometidos, os 3 que tinham um espírito excelente, Deus revela para eles. Então veja lá em Daniel 2, 17 a 23, que coisa linda quando a gente vê, quando Deus responde, né? E ele está pronto a responder a todos nós. Ah, não é só Daniel que era especial, José também, né? Os patriarcas, não, todos nós temos o mesmo Espírito, ele está presente em todo o tempo, basta buscarmos ao Senhor. Então, Daniel 2, 17 a 23, ele fala assim: então Daniel foi para a sua casa, né, depois de saber que a ordem da morte de todos os sábios tinha sido decretada. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber com o caso, né, a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, os 3 companheiros que também, como ele, tinham vindo de Jerusalém, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. Veja, na mesma noite, Deus revelou aquele sonho que Nabucodonosor tinha sonhado, e agora ele tinha que dar o sonho e a sua interpretação, né?
Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21 do capítulo 2. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Quem é que dá? Esse Espírito excelente que está com você e comigo. A Bíblia fala, tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu não sei o que fazer, peça a Deus. Mas que decisão eu vou tomar? Peça a Deus. Ore, busque na palavra, busque em oração, jejue, busque ao Senhor, faça a sua parte, porque a parte dele, Deus vai fazer, né? Então, ele muda tempos, olha o poder que Deus tem. Ele tem poder para mudar tempos e horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que coisa linda, né? E aí ele fala assim: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Quando você recebe, né, do Senhor a resposta, a informação, quando aquela dúvida que estava pairando na sua mente, vem lá uma luzinha assim, plim, porque Deus mostrou para você. Às vezes acontece comigo deitado, aí eu estou pensando deitado, de repente vem na hora uma solução. Eu levanto, pego uma caneta, porque a memória no dia seguinte já esqueceu, escrevo pelo menos a base daquilo e pronto, já veio a resposta de Deus. Quantas vezes estou orando, de madrugada vem aquilo, já levantei, estava meditando na palavra que eu ia trazer para a igreja, e aí veio uma palavra assim para complementar ou até para falar com a igreja. De madrugada, vai lá e escreve, depois você vai trabalhar em cima daquilo que Deus te revelou. Fala sobre isso, aí você vai pesquisar, vai fazer a tua parte, né? Ah, Deus, eu vou subir lá, Deus vai falar. Deus pode usar você sem ter preparado, mas se você tem tempo para preparar, prepare, né? O professor, pastor, o ministrante do louvor, todas as áreas ativas da igreja, precisa haver dedicação. Mas escreve lá, quando Deus revela, escreve. Foi o que ele falou, né? Agradecendo a Deus, Deus dos meus pais, né? Eu celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aquilo que o rei tinha determinado que ninguém soube, Daniel com seus 3 amigos, né? Construa relacionamentos, boas amizades. E aí depois ele vai ser introduzido perante o rei, vai declarar qual é o rei, qual é o sonho, qual é a interpretação, e ele é engrandecido. Ele é engrandecido naquele lugar porque ele se posicionou, ele não se acovardou, ele se posicionou. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de falar que você não concorda com algumas coisas. Deus te dá sabedoria para falar o não, o sim, né? Como falar, tem formas e formas de falar. Deus dá sabedoria, não é o que nós lemos aqui? Ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele dá sabedoria, ele sabe tudo. Então, quando ele recebeu isso, ele agradeceu. Aqui está um segredinho que muita gente, e às vezes inclusive eu, a gente recebe e depois não para agradecer. Mas olha, meu irmão, uma coisa tão maravilhosa é poder parar e agradecer. Recebeu? Agradeça. Deus vai se agradar muito de você quando tem essa postura, né? Cuidado com aqueles falsos amigos, né? Que só querem amizade esperando algo em troca. Só querem amizade com segundas intenções. Cuidado com isso. Daniel conviveu com verdadeiros amigos na hora da dificuldade e na hora da dor. E soube lembrar deles na hora que foi também honrado. Então, quando ele vai ser engrandecido, ele vai, olha, eu tive pessoas que me ajudaram em oração. Então, olha lá, Daniel 2, 48 e 49. Depois que ele teve a resposta, agradeceu, depois se compareceu perante o rei, deu a interpretação. Olha o que acontece aqui, 48 e 49. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Lembrando, Daniel era um escravo. Depois que ele interpretou o rei, porque havia nele um espírito excelente, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia. Pôs por governador de toda a província da Babilônia. Veja, a responsabilidade de um jovem. Estamos falando aqui, ele era jovem, bem jovem ainda. Como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Já que todos aqueles sábios que estavam à disposição do rei não souberam
dar a solução na hora do problema que o rei precisava, agora ele é o responsável por todos os sábios. Aliás, através dele, seus 3 amigos, através da oração que eles fizeram para Deus, todos aqueles sábios foram poupados, porque não foram mortos, por causa que Deus havia revelado a Daniel aquele sonho. E aí, olha, não parou por isso. Veja, ele reconheceu os bons amigos. Versículo 49 do capítulo 2 de Daniel. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios das províncias da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdenego, que era Ananias, Misael e Azarias. Esse nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram dados nomes dos deuses babilônios. Então, os seus 3 amigos também, Daniel pediu, olha, eles me ajudaram, eu queria também que o senhor rei colocasse-os em posição de destaque. Então, colocou, o rei permitiu, veja, ele foi abençoado com a oração dos 4 ali, os 4 buscaram o Senhor, ele se apresentou, deu a solução, Deus revelou a ele, a Daniel. E, claro, a oração de todos eles foi importante, mas foi revelado a Daniel. E ele coloca, e agora Daniel não pega a honra só para si, ele fala também dos seus 3 amigos que também foram colocados em lugares de destaque, e o rei concedeu. Você percebe como é importante a gente ter bons amigos, a gente ter pessoas que nos cercam de oração, né? Aprenda então a relacionar-se com as pessoas que pensam o contrário de você. A pessoa não pensa igual a mim? Meu irmão, nós vivemos isso aí, somos pessoas diferentes, seres diferentes, personalidades diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos vontades diferentes, planos diferentes, mas temos que nos relacionar. Às vezes você está lá para influenciar alguém que está indo para um caminho errado. Você que tem um espírito excelente tem a palavra de autoridade para mudar aquela situação. Então, ó, só lembrando, Daniel se relacionou com Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que permitiu que ele não se contaminasse com aquelas iguarias. Com Arioque, que era o capitão da guarda de Nabucodonosor, que tinha ordem para matar todos os sábios. Mas ele foi lá, conversou, teve um bom relacionamento, convenceu, né, Arioque podia falar, não quero saber, não quero você, um escravo, a ordem é matar você. Não, ele ouviu Daniel. E Daniel, com a sabedoria que Deus lhe deu, com o espírito excelente, conversou e ele permitiu que Daniel fosse falar com o rei. Veja, ele seria uma barreira. Não, quem é você para falar com o rei? Você é só um exilado, só um escravo, não vai falar com o rei coisa nenhuma. O rei já mandou matar todos vocês. Não, ele conversou. Veja o diálogo aí, como é importante a gente ter esse diálogo, ter sabedoria no falar. E ele, então, por causa desse diálogo, dessa barreira que foi quebrada, que era Arioque, o capitão da guarda, que poderia ter barrado, não, ele abriu as portas para que Daniel falasse com o rei, e depois, então, através da interpretação de Deus, deu a noite, né? Depois daquela oração dos 4, e aí eles tiveram, então, a postura de mostrar como eles eram diferentes. E por causa deles, todos os sábios da Babilônia foram poupados. Lembre-se que Jesus também conviveu com todos os tipos de pecadores, como eu falei no início, né? Todos os tipos de pecadores. Eram publicanos, gentios, ladrões, ricos, pobres, beberrões, prostitutas, todos eles, samaritanos, todos eles. Deus quebrou todos os paradigmas que poderiam existir. Deus, né, Jesus quebrou tudo aquilo, conviveu, veio para salvar aquele que se havia perdido. E aí, e você? Deus não faz acepção de pessoas. E você faz acepção de pessoas? Você se isola das pessoas? Quando nós estamos falando que nós temos o Espírito excelente, não é para a gente se isolar, é para a gente brilhar neste mundo. Então brilhe a luz de Cristo, porque o Senhor, de fato, Ele quer usar cada um de nós por um propósito. O Senhor nos escolheu para levarmos as boas novas de salvação. Olha que privilégio. Ele não escolheu os anjos, pelo contrário, Ele escolheu nós, os seres humanos, para sermos os portadores da palavra de Deus. E sobre nós existe o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu, ao 3º dia, ele ressuscitou e ele prometeu que mandaria o seu Filho amado. Que mandaria o Espírito Santo de Deus. Ele morreu por nós, derramou seu sangue, ressuscitou ao 3º dia e depois ele mandou o Espírito Santo, esse Espírito excelente que está em você. Aproveite, seja a bênção, utilize esta grande bênção que está em você. Então, o próprio Jesus, quando esteve aqui, não fez acepção de pessoas, ele conviveu com todo tipo de pessoas, enfermos, leprosos, publicanos, pecadores, samaritanos, todo tipo de escória, beberrões, todo tipo de escória. Jesus veio para salvar.
Então, você tem o Espírito Santo de Deus. Use esse Espírito Santo com autoridade, com unção, com ousadia, porque esse é o nosso papel. Que o Senhor possa te usar, que você possa refletir nesta palavra. Leia o livro de Daniel todinho, é tão lindo, é tão gostoso de ler esse livro. Os primeiros capítulos até os 6, pelo menos, é bem fácil de interpretação. Depois aí tem algumas revelações que ele vai ter, que aí precisa de um pouquinho mais de estudo para entender nas revelações futuras. O que Daniel recebeu de revelação tem coisas que não aconteceram ainda nos dias de hoje. Então preste atenção como Deus ele revela as coisas para nós. Então seja você a luz de Cristo brilhando onde você estiver. Amém? Leia com cuidado e você vai ouvir muito mais coisas daquilo que eu estou falando nesse momento. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por esse tempo que tivemos juntos aqui aprendendo um pouquinho a Tua palavra. Que o Senhor continue ministrando aos corações de todos estes que estão me ouvindo, me vendo, que vão ler o livro de Daniel, pelo menos o início dele, os 6 primeiros capítulos, que o Senhor possa falar poderosamente para revelar o quanto o Senhor é precioso, o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor é poderoso. Ajuda-nos a brilharmos neste mundo, Senhor, a sermos notados como pessoas diferenciadas, pessoas que têm um Espírito excelente, que é o Teu Espírito Santo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, de paz, faça a diferença, seja a bênção aonde você estiver. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe.